Vamos então ao primeiro tema do consultório de hoje. Falamos sobre a importância das boas posturas e é nosso convidado o Dr. Nuno Neves, ortopedista. Muito boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Eu começo por falar aqui sobre os dados de dores nas costas, que são bastante prevalentes na população portuguesa. Atingem mais de 70% da população, sendo de facto uma das doenças mais prevalentes do nosso país. E as más posturas, muitas vezes também associadas a um estilo de vida mais sedentário, contribuem em grande parte para este número. Daí ser um tema bastante relevante para nos trazer aqui ao programa de hoje. Fala-nos um pouco sobre estes dados, que no fundo são dados que alertam a população porque são muito prevalentes. A dor de costas é uma das causas principais de dor no mundo inteiro, particularmente nos países ocidentais está bastante bem estudado. E verifica-se que a quase totalidade da população adulta sofre pelo menos de um episódio de dor de costas ao longo da sua vida. Por isso é muito raro encontrarmos alguém que não tenha tido pelo menos isso. Mas mais importante do que isso é que temos muita gente que, para além de ter estes episódios ocasionais de dor de costas, tem dor de costas permanente e muitas vezes incapacitante. A dor de costas é a segunda causa de ausência laboral, a seguir às infecções respiratórias na altura do inverno. E isso também implica não só um problema para a pessoa, mas também para a sociedade, porque tem um custo muito elevado devido a estas ausências de trabalho e devido a essas necessidades de tratamento. E é por isso uma doença, digamos assim, muito importante e uma área de muito estudo e de muito investimento. E como eu comecei por referir, muitas vezes essas dores nas costas que nós até acabamos por desvalorizar ou não sabemos qual é a razão, estão associadas às más posturas. Sim, nós, de facto, sabemos já muita coisa sobre dores de costas, sabemos que é muito prevalente, mas muitas vezes não encontramos a causa certa que levou a essa dor de costas. Isto é, nós temos uma lista infindável de patologias que levam a uma dor de costas, algumas delas até não têm nada a ver com a coluna em si, mas depois temos uma série de situações em que acabamos por não encontrar a causa primária dessa dor, apesar dos múltiplos exames que nós temos à nossa disposição, e em que nós entendemos que essas situações acabam por ser devidas a músculos que não estão a funcionar corretamente, posições que não são as mais corretas durante o dia e que levam a que, cronicamente, as pessoas tenham essa dor e que seja uma dor, de facto, incapacitante. Também é interessante verificar, para pessoas que têm esta dor de forma crónica, são pessoas que têm uma sensação à dor, uma sensibilidade à dor diferente da população normal. Isto é, tem um limiar mais baixo, o que leva a que pequenos estímulos sejam suficientes para lhes provocar dor. E por isso também nós sabemos que nestas pessoas também é preciso trabalhar muito, não só as causas primárias, mas também trabalhar um bocadinho esta sensibilidade exagerada à dor para tentar melhorar um bocadinho a sua qualidade de vida. E quais são os tipos de lesões mais frequentes que surgem? Devido às más posturas, falamos agora, que é o que nos traz hoje aqui, fundamentalmente aquilo que nós temos mais é dor, uma dor crónica, uma dor que vai surgir com algumas atividades ou às vezes até em repouso. É uma dor que está muito relacionada com a solicitação muscular e por isso aparece muito quando fazemos mais esforços, quando quando pegamos em pesos, quando fazemos determinadas tarefas. E é, como dizia há pouco, está muito relacionada com a parte muscular e com a parte ligamentar e por isso são situações que por vezes, ou melhor, na maioria das vezes, não encontramos, por exemplo, quando nós vemos estes doentes no nosso consultório e pedimos para fazer este e aquele exame, acabamos por não encontrar nada de especial nos exames. São exames relativamente normais, ou pelo menos semelhantes à população normal, mas o e portanto doente não há uma lesão em si, mas há um funcionamento errado do organismo. A parte muscular, as articulações e tudo mais não estão a funcionar corretamente, têm menos amplitude, têm menos capacidade e por isso levam a que esta dor se vá perpetuando. Esta é de longe a mais frequente e é os tais 80% da população que tem isto. Depois temos outras lesões que não estão tão relacionadas com a postura, mas têm às vezes relacionada com, por um lado, o descondicionamento muscular e estas alterações que temos, e depois com solicitações súbitas que podem acontecer. Por exemplo, as hérnias discais, os apertos da coluna, que nós chamamos de estenose vertebral, têm muito a ver depois com alterações que nós chamamos degenerativas, que são a artrose da coluna e que vai aparecendo ao longo da vida, mas que não está diretamente relacionada com a postura em si, mas sim com alterações estruturais que acontecem na própria coluna. Já entramos no campo das patologias da coluna. Sim, patologias mais frequentes. Uma coisa que também acho que é importante ficar também com esta noção, as
pessoas associam muitas vezes as más posturas, estar mal sentado, pegar na mochila de forma errada, aos desvios da coluna, à escoliose. Né? Pronto, essa vamos pôr um bocadinho de parte. A escoliose, de facto, não acontece por causa disso. A causa da escoliose não está esclarecida, mas não tem nada a ver com pegarem objetos de forma errada, só de um lado ou assim. Portanto, por isso podem estar descansados, não é isso que provoca a escoliose. Mas pegarem objetos só de um lado, por exemplo, vai levar a que sejam mais solicitados os músculos desse lado e provavelmente vai chegar ao fim do dia, a pessoa vai estar com mais dores de costas, porque está a solicitar de forma errada os seus músculos. Já que nos toca nesse ponto, quais são os exemplos mais frequentes no nosso dia-a-dia, que nós nem nos apercebemos, mas que fazemos determinado movimento de forma errada? Por exemplo, o simples facto de estarmos mal sentados pode vir a originar uma lesão na coluna? Pode vir a originar, sobretudo, dores. E porquê? Porque a maior parte de nós não está a fazer ginásio regularmente. Tem os músculos muito descondicionados, tem uma amplitude articular, ou seja, a capacidade de mobilidade das suas articulações diminuída em relação àquilo que devia ser normal e à medida que os anos vão passando, cada vez vai ficando pior. Quando nós nos sentamos de uma forma errada, estamos a pôr as nossas articulações na forma errada, lá está, vamos ter que compensar isso solicitando alguns músculos para tentarem compensar, em vez dos músculos corretos. Por isso, quando nos pomos em pé, o que vamos sentir é uma dor, porque agora estamos a pôr os músculos que não estavam a ser trabalhados corretamente a trabalhar neste momento e por isso a dor vem, sobretudo, deste esforço que estamos a fazer adicional. Por isso, sentar-se da forma mais correta é o ideal a longo prazo. Claro que isto depois implica uma coisa que às vezes é muito difícil de fazer, que é, nós dizemos sempre, bom, sente-se direitinho, as pernas a 90 graus, encostado à cadeira e tudo mais, mas isso implica um certo esforço para quem não está habituado a fazê-lo e por isso é que é muito importante, para conseguir sentar-se direito, fazer exercício regular e consciencializar-se, continuamente lembrar-se que é preciso manter essa postura, caso contrário não vai conseguir fazê-lo e vai rapidamente entrar novamente na posição errada que fazia habitualmente. Nós temos também algumas imagens que vamos passar já a ver sobre a importância das boas posturas, em que temos o mau exemplo e depois a posição correta. Vamos passar a ver essas imagens que também nos ajudam aqui a exemplificar um pouco melhor aquilo que estamos a falar. Falávamos de quem passa muito tempo sentado, é importante a posição e o tamanho da cadeira também, exatamente, a mesa. A altura da mesa, a altura da cadeira. Nós vemos muitas vezes uma discrepância entre a altura das cadeiras, a altura das mesas e vemos isso no dia-a-dia, vemos isso muito também no trabalho e por isso também é algo que também penso que vai aparecer em uma das imagens sobre a postura no trabalho. E vimos aqui, em termos de pegar em pesos, é uma coisa importante que é não nos devemos debruçar e pegar no peso por si só, mas sim tentar baixar-se com as próprias pernas e dobrá-las para aproximar o objeto do centro de gravidade, de forma a que isso solicite menos a nossa parte muscular. O transporte de pesos regular, nomeadamente as mochilas, não o fazer só sobre um ombro, mas sim sobre os dois. Mochila bem adaptada, tamanho correto, bem ajustada às costas, de forma a que não solicite demasiado as nossas costas e a nossa coluna. E quando as mochilas são demasiado pesadas? Também essa questão que se levanta todos os anos no início do ano escolar. Essa é a questão habitual no início do ano escolar. Não é fácil gerir isso, já sabemos disso. Isto tem muito a ver depois também com o que a escola exige às crianças e nós temos muitas estratégias para o fazer. Evitar levar coisas que não são necessárias. Escolher sempre uma mochila que seja devidamente adaptada à criança, o tamanho correto. Habitualmente não devíamos passar os 8%, 10% no máximo do peso corporal, portanto estamos a falar de um peso muito elevado mesmo assim. Devíamos tentar usar alças que sejam bastante largas, bem almofadadas, de forma a distribuir mais o peso e ajustá-las sempre, não deixá-las caídas, porque isso vai aumentar a solicitação que se exerce sobre a nossa coluna vertebral. Depois, vimos ali também a tal imagem de quem passa muito tempo sentado e quem está ao computador. Hoje em dia, toda a gente trabalha computador. Toda a gente trabalha muitas horas sentado em frente a um computador. Trabalhamos muito em computadores portáteis. E o que é que acontece? Quando nós estamos sentados com um computador portátil à nossa frente, o ecrã é mais baixo e obriga-nos a estar inclinados permanentemente. E este exercício de estarmos inclinados solicita todos estes músculos da coluna cervical e coluna dorsal para manter a cabeça nessa posição e durante, às vezes, horas seguidas, não é? Quando nos pomos a pé, todos nós sentimos essa dor e por isso também uma das coisas que nós dizemos muitas vezes é levantar um bocadinho de vez em quando e tudo mais. Mas há pequenos truques para isto, é elevar o computador de maneira que esteja mais à nossa altura dos nossos olhos,
de forma a que não tenhamos a necessidade de solicitar tanto esta coluna. A mesma coisa acontece para os smartphones. Hoje fala-se muito do smartphone neck, não é? Que é a utilização do smartphone, está sempre cá em baixo e nós estamos o tempo todo a teclar e sempre com a cabeça inclinada. Como isto é à frente do nosso centro de gravidade, cada ângulo, cada grau de inclinação que nós aumentamos, estamos a aumentar exponencialmente a carga que se exerce sobre estes músculos. Portanto, é extremamente fatigante para os nossos músculos e por isso aquilo que nós recomendamos sempre é tentar o mais possível levantar o smartphone, ou o computador neste caso, para termos isto à nossa altura e não estarmos a solicitar tanto os nossos músculos. E ver televisão em casa, sentado no sofá? Muitas vezes também adotamos uma postura errada. Pois, eu contra mim falo, também gosto de estar deitado no sofá e olhar para a televisão. Acho que é importante não exagerar nos tempos em que estamos assim, tentar levantar-se de vez em quando e, sobretudo, também trabalhar a parte muscular, e eu daqui a pouquinho se calhar falaremos um bocadinho mais sobre isso, para tentar que, do ponto de vista de exercício físico, se mantenha um bom condicionamento muscular e que isso permita suportar estas más posturas ocasionais que nós temos que adotar. Doutor, importante também é falarmos sobre a posição de dormir. O colchão tem alguma influência, a almofada? São aspectos diferentes uns dos outros. Primeiro, como é que nós dormimos? Sabe-se que nem toda a gente gosta de dormir da mesma maneira e a maneira como nós adormecemos depois não é a mesma como nós dormimos durante a noite e nós damos várias voltas durante a noite inconscientemente. O que nós aconselhamos do ponto de vista geral é o colchão deve ser um colchão relativamente duro, não tem que ser exageradamente duro, mas relativamente duro. Tem sido muito estudado, ultimamente tem-se chegado à conclusão que os colchões de molas são melhores que os colchões viscoelásticos, que andam muito na moda, mas devem ter uma camada superficial que permita adaptar-se às curvas do próprio corpo e não modificar as curvas do próprio corpo. A almofada deve ser suficientemente grande para alcançar toda a cabeça e não demasiado alta nem demasiado baixa, de maneira que mantenha a posição correta para dormir. Há muitas almofadas hoje em dia que nos dizem muito, isto é mais para quem dorme de lado, para quem dorme de costas, mas como eu dizia, nós não dormimos sempre da mesma posição e por isso o importante é que seja uma almofada que se adapte facilmente à nossa posição e depois os colchões devem ser mudados regularmente. Em volta, os colchões não costumam durar mais do que 10 anos, a partir daí estamos a usar um colchão que já não faz a sua função. E por isso podem surgir dores de costas regulares e às vezes não sabemos bem porquê, até dizemos, nós tínhamos um colchão fantástico, mas já tem 10 anos que já não está em condições. Por isso são tudo coisas diferentes, mas que têm implicações importantes para o nosso dia-a-dia. E as dores de costas, pela má postura, podem ser tratadas, Sr. Doutor? Podem. Eu acho que há duas coisas importantes aí. Uma é prevenir a dor de costas, e essa parte é muito importante. Estes são pequenos conselhos que a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral está a dar para o dia-a-dia e, com isso, evitar ter problemas de costas. Um conselho muito importante que volto a dar é o exercício físico. Todo o exercício físico é bom. As pessoas às vezes dizem, eu trabalho imenso. Bom, trabalhar não é exercício físico e, sobretudo, o trabalho que nós precisamos aqui é um trabalho muito sobre a parte postural. Hoje está muito em voga o Pilates, já esteve muito em voga também o Yoga. São todos exercícios que trabalham a parte postural, aquilo que nós chamamos de músculos do core. Trabalham muito a flexibilidade, lá está a ganhar a tal amplitude articular e muscular. Mas isso é possível fazer no ginásio, sem grandes cargas, apenas trabalhar um bocadinho com o peso do corpo e, com isso, ganhar uma maior capacidade de resistência dos músculos posturais e também uma maior consciência nossa que nos apercebemos melhor das situações em que estamos. Isto é válido para o exercício, é válido para as caminhadas. Andar a pé também tem uma forma correta de o fazer, devemos tentar pôr-nos o mais ereto possível, apertar bem os nossos músculos eretores, os músculos que nos mantêm na posição, de maneira a ter a postura mais correta e, com isso, evitar estes problemas. E com calçado adequado também. Isso é muito importante também, não é? Sobretudo para quem corre, por exemplo, o calçado que evita o impacto, que absorve um pouco o impacto, é importante para evitar as lesões, e essas sim são lesões mesmo já do próprio impacto. A outra questão era a questão do tratamento. Como dizia há pouquinho, na maior parte dos casos nós não chegamos a grandes conclusões sobre qual é a causa última, portanto percebemos que será um problema muscular. E efetivamente aquilo que nós vemos no consultório é que a esmagadora maioria dos estudantes que nos procuram por dor de costas e em que não encontramos nenhuma alteração neurológica nem nada, aquilo que nós chamamos de uma lombalgia inespecífica, ou seja, não encontramos a causa específica para aquela dor, são tratados facilmente com estes exercícios. Vai um tempinho para o ginásio, começa a fazer um exercício, custa um bocadinho no primeiro mês, segundo mês, mas a partir dali os episódios de dor são muito menos frequentes e menos intensos. É fácil de dizer, as pessoas têm, a maior parte das vezes dizem sempre, não temos tempo, não tenho disponibilidade, não sei o quê,
mas efetivamente, se seguirem esse tratamento, eu digo que 90% dos casos de dor de costas simples acaba por desaparecer sem qualquer problema. Mas aqui é importante também lembrar que na prática da atividade física, muitas vezes nos ginásios, vemos pessoas pegarem demasiado peso, demasiada carga e até sem acompanhamento de um profissional que lá esteja. Isso também pode ser perigoso quando se diz praticar atividade física. Totalmente não é? de acordo, e por isso é que eu frisei bem, pouca carga e, sobretudo, o que estamos a trabalhar é a parte postural. Hoje está muito em voga também alguns desportos um bocadinho mais violentos, o crossfit e tudo mais, e as pessoas são um bocado levadas atrás de cada vez mais longe, cada vez mais peso. Isso tem os seus riscos e para a coluna vertebral claramente também tem os seus riscos. A coluna vertebral provavelmente não estará preparada para tanta carga e às vezes para uma progressão muito rápida no aumento da carga e acabam por surgir lesões de sobrecarga e sobreuso da nossa coluna vertebral. E por isso, mais importante do que isso, é mesmo os exercícios posturais. Coisas simples que se fazem, até às vezes fazem-se em casa, mas eu aconselho muito ir para ginásio ou para qualquer centro de exercício, porque cria-nos uma obrigação e é mais fácil de manter o exercício regular. Doutor, e portanto também fala-nos da prática da atividade física nas crianças, porque falávamos há pouco também do facto das crianças se queixarem de dores nas costas, do peso excessivo das mochilas. É também importante ter aqui uma atividade física que permita um trabalho dessa parte muscular da coluna. Nas crianças, tem-se dado muita atenção ultimamente às crianças, porquê? Por dois motivos importantes. Muito as mochilas, e nós falamos muito sobre isso, e o peso que as mochilas têm. Nos últimos anos, eu recordo-me quando era mais novo, não levávamos mochilas tão pesadas, e hoje em dia, de facto, são quilos e quilos, e nós não temos total consciência do que é que isso poderá significar no futuro para a coluna destas crianças. Mas, claramente, é muito peso em muitas situações e devia-se tentar evitar ao máximo. A segunda coisa tem a ver com os estilos de vida que as crianças hoje em dia têm, andam muito menos ao ar livre, já não vão jogar futebol tão regularmente, já não andam de bicicleta como se andava de antes. Hoje em dia passam muito tempo a jogar PlayStation, passam muito tempo no tablet e no smartphone, e isso leva a posturas erradas. E nós hoje vemos muitas crianças com dores de costas. Por norma, era raro termos crianças com dores de costas, e nós dizíamos, dor de costas numa criança normalmente significa qualquer coisa mais complicada, e é preciso ter bem atenção ao que é que se passa, e nós continuamos com essa ideia ainda hoje em dia. Portanto, uma criança que se vem queixar de dores de costas possivelmente poderá haver qualquer coisa mais complicada, mas já começamos a ter muitas crianças que nos aparecem porque, de facto, não fazem exercício nenhum, estão o tempo todo deitadas a fazer qualquer coisa no tablet ou no computador e depois não conseguem suportar o dia-a-dia sobre as suas costas. Doutor, e todas estas recomendações, conselhos e também alertas, como disse, fazem parte da campanha da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, também estas imagens que nós vimos da postura correta em comparação com a errada, estão numa campanha que tem vindo a decorrer ao longo de todo o mês de fevereiro, nas redes sociais também, para chegar a toda a população. Sim, nós gostávamos que a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral agrega múltiplas especialidades que se dedicam ao tratamento e ao diagnóstico e prevenção das lesões da coluna vertebral e temos um interesse muito grande junto da população, alertar para este quase epidemia, digamos assim, da dor de costas e que, como se vê com pequenas alterações da prática do dia-a-dia, evita complicações, evita perdas de dias de trabalho, evita necessidade de recurso ao médico. E por isso acho que é uma campanha que espero que chegue a toda a população. Muito bem, muito obrigada, Dr. Nuno Neves, mais uma vez pela sua presença no